Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, saudade do convívio com os irmãos, espero que todos estejam bem na medida do possível. Eu quero compartilhar com os irmãos o estudo para pequenos grupos acerca da submissão. Por muito tempo houve uma interpretação deficiente e mutilada quando o assunto é submissão, principalmente na questão da submissão da mulher ao marido. Ensinaram barbaridades ao longo do tempo. Mas o desdobramento dessa disciplina implica não somente na questão da vida a dois, mas principalmente na submissão a Cristo. Em Marcos 8,34, Jesus nos adverte que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, se submeta a mim e siga-me. Então, submissão é a base para nós seguirmos a Jesus. Nós temos uma exposição do texto de 1 Pedro 2,18, que vem falando da submissão dos servos. Diz: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. O nosso pano de fundo parece estranho, Pedro dá essas orientações aos servos, mas o nosso pano de fundo, ele está falando aos servos e aos escravos, ele se dirige diretamente a eles. E pode parecer estranho e desnecessário porque, pela ordem natural da hierarquia, espera-se que os servos obedeçam aos seus senhores. Mas o que Pedro queria destacar é que pode ser possível obedecer ao Senhor sem viver num espírito de submissão. Os escravos poderiam obedecer aos seus senhores sem um espírito de submissão. E ele diz: ainda vos digo, não somente aos bons e gentis, mas também aos perversos. Mais tarde, Paulo, aos Efésios 5, capítulo 2, ele reforça essa ideia e diz: por causa do Senhor. É necessário haver um entendimento que ser submisso não torna ninguém inferior, não diminui ninguém e nem alega que nós não temos valor. 1 Pedro 2,11, ele inicia falando: amados, não que não tenhamos valor, mas somos amados, temos valor diante de Deus. E ele mesmo nos ensina a viver em sujeição, em submissão um ao outro. O pastor Augusto Nicodemos, ele afirma sabiamente que a submissão e o amor é o oxigênio da igreja, do reino. É impossível nós falarmos de submissão sem falarmos de sujeição. Efésios 5:21 nos diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Nós, claro, nos sentimos mais à vontade quando nós trabalhamos para que as coisas sejam feitas ao nosso modo, de acordo com a nossa vontade, porque nós temos a obsessão de exigir que as coisas marchem de acordo com a nossa vontade. Na submissão, aqui que o texto nos expõe, nós estamos caminhando na visão do livro do pastor e professor Richard Foster. E ele diz que na submissão eu abro mão da minha liberdade para que o outro seja abençoado. E assim nós vamos vivendo numa relação de humildade e a cada dia nós vamos aprendendo a lidar com o outro, num crescimento gradativo.
cada dia aprendendo a lidar com o outro, respeitando, dando honra ao outro por causa do Senhor. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele afirma que a submissão é a marca do povo de Deus, completando o que o pastor Augusto Nicodemos coloca, que o amor e a submissão é o oxigênio do reino. Pastor Hernandes Dias Lopes vem como que endossando essa mesma palavra, dizendo: a submissão é a marca do povo de Deus. O conceito de submissão é que Deus é o cabeça de Cristo e isto não o torna inferior. Essa questão é simplesmente de funcionalidade e não de inferioridade. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Precisamos corrigir essa visão de que obedecer e submisso não torna ninguém inferior. A preocupação por um espírito de amor, honra e apreço ao irmão, ao outro, ela preocupa porque ela permeia por todo o Novo Testamento. E a argumentação é bem forte. Quando no versículo 11, ainda do capítulo 2 de 1 Pedro, diz: para que o nome de Deus seja glorificado por vossa causa. Onde? Entre os gentios. Para que eles vejam a nossa conduta e isso sirva de testemunho, porque eles nos observam. E isso é para que glorifique o nome de Deus. A submissão, então, é a marca do povo de Deus. Então, indo ao nosso texto base, em 1 Pedro 2, nós lemos assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam quanto a vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como ao soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Então, mediante a esse texto, nós somos submissos a Deus e seguimos os passos de Jesus, nosso modelo. Ele submeteu-se à vontade de Deus. Ele foi levado ao Calvário, se entregou na cruz por nós. E de que maneira? Ele foi levado como ovelha muda, contudo, ele não abriu a sua boca. Submissão tem a ver com silêncio. A submissão é uma ação que ela ultrapassa qualquer linguagem. O silêncio faz parte da submissão. E nós vamos caminhando aqui dentro do texto, quando no versículo 13 diz assim: todos vós estejam sujeitos às autoridades governamentais. Essa sujeição, a toda instituição humana, ela nos vem dizer sobre acatar, respeitar, seguir as leis constituídas. Eles são superiores às autoridades governamentais, elas são superiores porque estão numa posição acima da nossa.
Eu gosto de pensar que democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Que bom se os nossos governantes se lembrassem disso. Mas sujeitai-vos é a ordem e existem razões para isso. Essas razões não é que eles sejam moralmente mais aptos, que sejam pessoas melhores, mais inteligentes, mas por causa da funcionalidade da posição que eles ocupam, numa hierarquia que Deus estruturou na sociedade. E caminhando dentro do texto, ele vai nos dizer que toda autoridade emana de Deus e procede dele. Com apenas uma ressalva, eu quero destacar aqui: até quando sujeitai-vos a toda autoridade? Enquanto as autoridades e os governantes não nos obriguem a ir contra a palavra de Deus. Enquanto não nos obrigarem a ir contra a palavra de Deus, nós somos submissos e sujeitos às leis e à posição que eles ocupam numa funcionalidade de governo. Mas para que a submissão, irmãos? O texto mesmo responde: o propósito da submissão é porque esta é a vontade de Deus, por causa do Senhor. Submissão tem a ver com obediência. Jesus Cristo foi obediente, mesmo ultrajado, ele foi obediente ao Senhor, submeteu-se à vontade de Deus. Ainda que em algum momento ele dizia: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia seja conforme tu queres e não conforme eu quero. Quem é submisso a Deus, ele desenvolve com muita serenidade e tranquilidade a submissão ao outro, quer seja na igreja, no trabalho, na sociedade, na família. O princípio de submissão, a base da submissão é seguirmos os passos de Jesus. Ele é o nosso modelo. Então, quem se submete a Cristo age com muita serenidade e tranquilidade quando a submissão é ao outro. Em qualquer lugar que ele esteja, a marca do cristão sempre será a submissão. Nós estamos amadurecendo em Cristo quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Quando as coisas não acontecem conforme o nosso desejo, nós continuamos em adoração para que seja feita conforme a vontade do Pai. A verdade, irmãos, é que se submeter ao Senhor parece mais fácil do que se submeter ao outro, mas o princípio do reino é o amor. E quando nós dizemos não para nós, Cristo opera em nós na nossa renúncia e nos torna aptos a segui-lo. Quando nós dizemos não à nossa maneira de querer que as coisas sejam do nosso modo, querer que a vontade seja feita à nossa maneira, quando nós nos submetemos a Cristo, nós estamos amadurecendo. E eu gosto sempre de dizer que a submissão, ela nos torna fiéis ao Senhor, na medida em que eu tenho a liberdade para obedecer ou não. A submissão não tira de nós o livre-arbítrio, a escolha de se eu quero segui-lo ou não. Mas se eu desejo fazer, eu preciso dizer não, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir ao Senhor. Queremos orar para nós finalizarmos e dizer que o nosso desejo é que a cada dia nós cresçamos em graça, em submissão e em fidelidade ao Senhor.
Ser submisso é obedecer. Ser submisso muitas vezes é silenciar. Quantas vezes Deus diz: submeta-se a mim, sujeitai-vos ao Senhor, e nós queremos falar. Nós não estamos respeitando o Salmo 46, 10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A vontade de Deus é suprema. Senhor querido, Senhor, nós crescemos contigo a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, a ver a submissão como oportunidade de ganharmos aqueles que nos observam sem palavra, apenas pela nossa conduta, pelo nosso procedimento, que nós possamos ganhá-los para ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Amém.